bastante combina com fim de ano e com tecnologia também, por que não? A gente convida o Marcelo Lucchesi, que é diretor administrativo da Vinícola Salton, aqui no Liderança Digital. E, Marcelo, obrigada pela sua participação aqui. E queria saber primeiro, desde quando a Salton vem abraçando a transformação digital e por onde começou? Perfeito, obrigado, Daniela, obrigado pela oportunidade da gente falar um pouquinho sobre esse tema que é realmente cativante, né? Um tema que tá super em alta, tanto a tecnologia quanto a questão dos espumantes aqui, que são tão vinculados à celebração no final de ano, né? Dos últimos 3 anos, houve uma aceleração muito grande dessa transformação. Temos o advento da pandemia, mas o uso de dados ele tem crescido exponencialmente e a Salton veio numa batida de não olhar mais para dados, não olhar mais para a ciência da informação simplesmente como um suporte ao negócio, como uma atividade de apoio, mas sim como uma atividade estratégica. Então a gente veio revisando muitos processos, trabalhando muito a questão de tecnologia, tanto no nosso escritório, nos processos administrativos, quanto também nos processos industriais. Marcelo, essa análise de dados, ela ajuda na criação de novos produtos também? Ajuda. Hoje a gente veio saindo de uma análise descritiva da informação e caminhando muito para uma análise preditiva. Então aqui na Salton a gente formou um banco de dados que ele é composto desde fontes tradicionais como pesquisa, avaliação de tendências. A gente busca olhar não só o que é tendência dentro do setor vinícola, mas o que a gente está avaliando de tendência de consumidor e de mundo, né? E a gente busca trazer isso e cruzar isso com dados que a gente tem, desde as nossas vendas, do nosso CRM, né? E de experiências que a gente tem aqui no turismo. Então, esse cruzamento de dados, ele tem nos possibilitado não apenas trabalhar na inovação de produtos e entender novos conceitos de consumo para o nosso produto, novos, alternativas de embalagens e tudo mais, mas também trabalhar novas ocasiões de consumo. O que é a produção inteligente que vocês estão trabalhando, né? Vocês já estão falando de indústria 4.0, que é a indústria mais conectada, que vai ganhar muito também com a entrada do 5G. A gente está trabalhando num sistema inovador de fermentação inteligente aqui dentro da vinícola, né? Como a gente falou desde o começo, o vinho ele é um produto milenar, né? E ao longo dos séculos ele foi desenvolvido quase que artesanalmente, né? Porém, ele é o resultado de uma fermentação, né? E qualquer tipo de desvio dentro de um processo de fermentação, ele pode gerar consequências indesejadas. Então, quanto mais a gente vai utilizando a tecnologia no sentido de obter um controle melhor da fermentação e estabilidade no nosso processo, maiores as chances da gente continuar e seguir elaborando produtos de alto valor agregado e que sejam extremamente não apenas prazerosos para o consumo, mas também seguros em termos de segurança alimentar. O sistema que a gente está desenvolvendo, ele cruza uma série de informações, desde indicadores de controle, sensores de temperatura e controle do ambiente, com algoritmos que a gente está desenvolvendo para o controle inteligente dessa fermentação. Ou seja, a gente sai de um controle de fermentação que é muito analógico e depende muito da interferência humana, do enólogo ter que estar atento a todo momento, o que está acontecendo, se essa temperatura está subindo, se essa temperatura está reduzindo, o que pode afetar o meu processo, por um sistema que é inteligente, que ele faz essa leitura do processo que está acontecendo em cada etapa da fermentação e ele não automatiza, ele já é preparado para tomar decisões. É mais do que uma simples automação. Então, dando um exemplo assim, bem genérico, se às 2 da manhã a gente tiver uma fermentação que ela pode estar correndo risco de caminhar para algum problema, esse sistema ele automaticamente se autorregula e ele toma as decisões, seja de controle de temperatura, seja no controle do ambiente da fermentação, para que haja uma correção. Isso para a nossa enologia é uma ferramenta fantástica, porque daí a gente consegue trazer o trabalho intuitivo, eu diria até quase que artístico do enólogo, né? Um trabalho técnico
que é muito complexo e que nós temos grandes profissionais que desenvolvem, aliados a uma tecnologia robusta, vão nos permitir ter resultados cada vez maiores aqui na elaboração dos nossos produtos. Como é que vocês adquiriram esse sistema? É algo que vocês desenvolveram internamente? Tem empresas parceiras? Esse é um sistema que está em desenvolvimento, né? É um sistema que nós conhecemos ele como, vamos dizer assim, um embrião desse sistema em algumas viagens que a gente fez em conjunto com a nossa equipe técnica para a Itália, onde a gente conheceu o desenvolvimento desse sistema para vinhos. O que a gente está desenvolvendo aqui na Salton é esse sistema para espumantes. Então, ele é uma iniciativa inédita no mercado. A gente realmente não tem o conhecimento de alguém que já tenha desenvolvido isso para a fermentação de espumantes. Então, temos apoio de empresas e desenvolvedores na Itália, e no Brasil contamos com o apoio da FINEP, pelo coeficiente de inovação e tudo mais, para o financiamento desse projeto. A expectativa é que até o final do ano que vem, ou seja, não para a safra 2022, mas para a safra da uva 2022-23, a gente já esteja colhendo os resultados da implementação desse sistema. Como que a rastreabilidade da cadeia produtiva ajuda vocês? Hoje, a gente trabalha dentro de um núcleo de pesquisa e desenvolvimento aqui na empresa. A gente fez um trabalho muito legal com a Universidade Federal de Santa Maria, no sentido de entender todas as características de solo, o que afeta, o que não afeta, as características de cada região. Com isso, com esse conhecimento, a gente desenvolveu um aplicativo próprio para todos os nossos fornecedores acompanharem a sua produção em tempo real. Então, ele pode ir acompanhando, ele coloca todos os dados, nós coletamos informações diariamente, e em tempo real, os nossos engenheiros agrônomos, eles estão recebendo todas essas informações e cruzando com as bases que a gente tem desenvolvidas com a universidade. Então, a gente acaba conseguindo fechar um ciclo que vai: ok, conhecemos as características do solo, do clima, temos estações meteorológicas que estão acompanhando em tempo real tudo o que está acontecendo e afetando o cultivo do vinhedo, e a gente recebe essa uva e a gente consegue saber exatamente todo o caminho que ela percorreu até Salton. Para a nossa equipe técnica, isso é fantástico, porque permite a gente ter muito mais segurança e assertividade na elaboração, e é algo que a gente pode trazer sim para o consumidor, para que cada vez mais ele tenha conhecimento da origem do seu produto. Isso falando de vinhedo. Depois que essa uva entra na vinícola, a gente também veio desenvolvendo softwares próprios aqui da Salton, dentro da empresa, que permitem a gente entender todo o processo que aconteceu com a uva, desde a sua entrada até todo o processo de fermentação até a garrafa. Então, eu diria que a gente tem um processo ponta a ponta, mapeado, que realmente permite aos nossos enólogos, de novo, trazer a experiência intuitiva, técnica, tradicional ao processo, mas também fortalece com a robustez da gente poder olhar ponta a ponta. Qual que é a perspectiva de vocês em termos de resultados financeiros para 2022? Para 2022, a empresa espera atingir um faturamento próximo a 500 milhões, ainda apoiado na estratégia de crescimento do mercado de espumantes. É um ano político, é um ano que traz uma série de incertezas atreladas à própria pandemia e também à economia, mas a Salton se estruturou para passar por esses percalços, e o que a gente acompanha em termos de análise de dados indica que o crescimento que a gente teve no consumo de vinhos e espumantes, ele tende a se manter e até crescer em 2022.